eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o quarto ano do Colégio Emaús. Tudo bem, quarto ano? Vamos começar essa nossa videoaula fazendo a correção das páginas 137, 138 e 139, tá bom? Então vamos lá na página 137. Observe novamente o mapa. Aquele mapa que nós tínhamos olhado em relação às ruas que são paralelas, às ruas que são perpendiculares, tá? Letra A. Escreva o nome de outra rua paralela à Rua da Bahia, a Rua Rio de Janeiro. Letra B. Escreva o nome de uma rua concorrente com a Rua da Bahia e que não seja perpendicular a ela. Afonso Pena. Gente, o que é uma reta concorrente que não é perpendicular? É uma reta que tem um ponto em comum, mas não forma aquele ângulo de 90 graus, não é retinho, daquela forma que eu expliquei para vocês, tá? Letra C. A Avenida Augusto de Lima é paralela a quais ruas? As ruas Goitacazes, Guajajaras e Tupis, ok? Vamos lá. Crie um mapa de parte de um bairro. Ele deve conter ruas paralelas e concorrentes. Dê um nome às ruas. Aí aqui mostra o mapa, né, os seus colegas, troque ideias com eles. Nesse momento nós não podemos fazer isso. Mas você pode deixar registrado no seu livro, o seu mapa, que quando nós tivermos, né, nós voltarmos às nossas aulas presenciais, nós vamos trocar com os colegas para a gente poder ver como cada um fez o seu mapa, tá bom? Número 3. Observe as figuras de linhas abertas. Olha só, gente, essa figura A, a figura B, a figura C e a figura D. Entre essas linhas, qual é paralela? Gente, é a D, olha aqui, elas são paralelas. E perpendicular? A figura C, ok? Letra B. Desenhe no quadro da esquerda figuras que apresentam linhas paralelas e no lado direito, né, figuras que possuem linhas concorrentes. Gente, eu deixei alguns exemplos aqui para vocês de algumas figuras que vocês poderiam ter colocado. Por exemplo, a faixa de pedestre, olha aqui, representam linhas paralelas. O trilho do trem aqui, olha, se eu considerar essa aqui, são linhas paralelas. Se eu considerar essa aqui, são linhas perpendiculares. A cruz, olha aqui, gente, simboliza uma linhas perpendiculares. O prédio, se eu olhar a questão dos lados do prédio, linhas paralelas. Agora, se eu olhar o quê? Essa questão das janelas aqui, olha, tá vendo, gente? Essa linha que formam as janelas aqui, perpendiculares. Então, são vários exemplos que vocês poderiam ter desenhado, tá? Vamos lá. O que essas linhas têm em comum? Todas são pedaços de segmento de reta. E o que elas são diferentes? Gente, a gente está falando dessas aqui, ó, tá? Nós estamos falando dessas aqui. O que elas têm em comum? Todas são pedaços ou segmentos de reta. E o que elas são diferentes? As paralelas não se cruzam, né? Nas figuras fechadas por linhas retas, há linhas paralelas e perpendiculares? Sim, ok? Vamos lá. Escolha, número 4, né, desafio, escolha 4 cores e pinte as figuras do retângulo de modo que as figuras vizinhas fiquem com cores diferentes. Sugestão de resposta para vocês, usando as cores amarelo, verde, azul e laranja. Gente, então vamos lá de novo. Escolha 4 cores e pinte figuras do retângulo de forma que as figuras vizinhas fiquem com cores diferentes. Aqui foi uma sugestão, você já fez com as cores que você escolheu? Ah, Ana Paula, eu usei foi rosa, preto, cinza, não tem problema. O que não pode é que as figuras vizinhas não podem ter a mesma cor, tá? Isso aqui foi uma proposta, né, uma sugestão que o livro deixou para vocês, tudo bem? E o jogo da memória, na página 139, vocês fizeram? O que tinha que fazer, gente? Destacar as peças do jogo da memória do encarte, da página 291, e fazer esse jogo aqui seria em sala. Só que como nós não estamos tendo as nossas aulas presenciais ainda, o que eu peço para vocês fazerem, né? O que eu recomendo quando for assim? Que vocês façam em casa com seus familiares, tá? Gente, dando continuidade a essa aula, né? Terminei a correção, eu queria um ponto de atenção com vocês, queria pedir uma coisa para vocês. Que vocês colocassem sempre, eu já havia falado isso, tá? Eu tô dando só mais um lembrete. Coloquem sempre o número da videoaula, o número da página, a data do dia, porque quando nós formos recolher os cadernos e os livros, eles precisam vir organizados com todas as aulas lecionadas, né? Registradas, tá bom? Então tá.
Vamos lá, página 141. De volta ao sistema de numeração decimal. Todo mundo abre na página 141 comigo. Vamos começar a ler aqui, ó. Dados estatísticos e a classe dos milhões. Só para começar. Assim como as classes das unidades e dos milhares, a classe dos milhões também é composta de 3 ordens. Unidades de milhões, dezenas de milhões e centenas de milhões. Os números grandes, né, aqueles números enormes, são usados, por exemplo, para representar a população de determinado território ou espaço geográfico. Leia o parágrafo a seguir. Vamos ler juntos, viu, gente? Vocês vão ler junto comigo, vamos acompanhar a leitura, tá? Após cerca de 4 meses de trabalho de coleta e supervisão, durante os quais trabalharam 230 mil pessoas, sendo 191 mil recenseadores, o resultado do censo 2010 indica, aqui, gente, vamos ler junto, 190.732.694 pessoas para a população brasileira em 1º de agosto, data de referência. Em comparação com o censo de 2000, ocorreu um aumento de 20.933.524 pessoas. Esse número demonstra o crescimento da população brasileira no período foi de 12,3%, inferior ao observado na década anterior, que foi de 15,6% entre 1991 e 2000. O censo 2010 mostra também que a população é mais urbanizada que há 10 anos, em 2000. 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 84%, tá? Gente, esse texto aqui foi retirado, são dados do Censo Demográfico de 2010, ok? Vamos lá. Veja no quadro da página seguinte a representação da população brasileira determinada pelo Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. Olha aqui, gente. Como que eu vou ler aqui? Olha, 190.732.696. Porque vamos relembrar aqui, tem a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões, tá? Sendo que a classe dos milhões, da mesma forma, tem a unidade, a dezena e a centena. Só que a gente fala o quê? Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, ok? E o que é censo demográfico? Só mesmo para ficar, tá? Está no livro de vocês também, viu, gente? Eu estou indicando as páginas só para você ter um conhecimento. O censo demográfico é o levantamento populacional de determinada região por meio de recenseamento. No Brasil, essa pesquisa é feita de 10 em 10 anos pelo IBGE. O recenseamento tem como objetivo conhecer diversas informações sobre a população, além de contá-la, tá? E recenseamento é realizar novo censo. IBGE é a sigla para a Instituição Brasileira de Geografia e Estatística. O IBGE foi criado em 1936 para realizar levantamentos sobre a população, sendo responsável por organizar as informações em gráficos e tabelas, tá? E mapas. Aí, Ana Paula, aula de matemática, por que você está falando isso? É até importante, gente. Em 2020 tinha que ser feito um outro censo demográfico e por causa da pandemia não vai ser feito, porque ele é feito de 10 em 10 anos. Vocês viram? Os dados foi de 2010, né? Então, é importante a gente sempre colocar a matemática quando vem, né, exemplos para a gente de outras coisas que englobam até outros conteúdos, outros conhecimentos, sempre é importante a gente comentar. Então, vamos lá. Número 2. Escreva o que representam os números a seguir retirados do texto sobre a contagem da população brasileira em 2010. Olha aqui, gente, 230 mil representa o quê? Vocês vão fazer juntos comigo. Todo mundo abre na página 143, nós vamos fazer juntos, tá? 230 mil é o número de pessoas que trabalhavam no censo 2010, ok? Todo mundo completando aí comigo. 191 mil, número de recenseadores entrevistados da pesquisa, ok? Esse número enorme aqui, ó, 190.732.694. É a população brasileira em agosto de 2010. Por que agosto? Porque é a data referência, tá falando lá no texto, ok? E aqui, gente, 20.933.524 é o aumento da população brasileira em relação ao censo de 2000, tá? Todo mundo completando junto comigo. E 12,3% é o percentual do crescimento populacional entre 2000 e 2010, tá bom? Todo mundo completa, nós vamos fazer essa atividade juntos, viu? Olha aqui, 15,6%
é o percentual do crescimento populacional entre 1991 e 2000, tá bom? 2010 é o ano em que foi realizado o último censo no Brasil. 10 é o espaço de tempo entre os censos de 2000 e 2010. 81% é o percentual de pessoas que viviam nas áreas urbanas até o ano de 2000. 84% é o percentual de pessoas que viviam nas áreas urbanizadas, tá, gente? Até 2010. Ok? Pode parar, né? Pode pausar o vídeo, pode voltar lá no texto, conferir. Vamos fazer juntos, ok? Letra A. Você conseguiu ler todos os números do texto? Você conseguiu quando eu estava lendo junto com você? Você conseguiu ler? Coloca aqui pra mim. Qual é o maior número encontrado no texto e o que ele informa? Gente, o maior número informa a população brasileira em agosto de 2010, que é 190.732.694, tá? Quantos algarismos compõem esse número? Vamos fazer juntos, tá, gente? Olha, 3, 6, 9. 9 algarismos, ok? Podem preenchendo aí no livro de vocês junto comigo. Número 3. Por que os algarismos foram separados de 3 em 3 por espaço? Para facilitar a leitura, para a gente saber que essa aqui é uma classe, essa aqui é outra, essa aqui é outra, tá? E o que representa cada conjunto de 3 algarismos? Uma classe, que eu acabei de falar com vocês, tá? Uma classe numérica. E cada algarismo representa o quê, gente? Cada algarismo representa uma ordem, tá bom? Todo mundo colocando aqui junto comigo, tá? Porque nós estamos fazendo juntos. Agora, número 4. Quantas pessoas trabalharam na realização do censo em 2010? Registre essa quantidade usando apenas algarismo. Porque lá no texto falou 230 e escreveu a palavra 1000. Aqui nós vamos representar 230 mil só com algarismo. Aqui, ó, 230 mil. Desses, quantos eram recenseadores? 191 mil. Também estava escrito, né, com uma palavra também, você vai escrever só com algarismos, tá bom? Vamos fazer juntos. Se for necessário, você pode pausar o vídeo, não tem problema. Número 5. Se o aumento populacional do Brasil entre 2000 e 2010 foi de 20.933.524 pessoas, qual era a população do país segundo o censo 2000. Então, vamos fazer 190.732.694 menos 20.933.524. Resposta correta, né? A resposta aqui já indicada pelo livro, 169.799.170 pessoas. Fazendo a subtração aqui, tá? E aqui, que operação você utilizou? A subtração. Pelas informações do texto, a população que vive em zonas urbanas aumentou ou diminuiu entre os dois censos, os últimos censos? Aumentou, né, gente? Se eu não me engano, foi de 81% para 84%, se eu não me engano, o que foi falado no texto, tá? Vamos lá, número 7. O IBGE espera que os dados coletados sirvam de base para o planejamento público e privado em favor da melhoria das condições da vida da sociedade brasileira. Você concorda com essa afirmação? Com essa afirmativa? Gente, você concorda? Eu concordo, porque precisa conhecer a população, precisa saber como que é cada família, quantos são as pessoas, o que elas fazem, qual que é a faixa etária, para saber aonde investir mais, né? Mas aqui é uma resposta pessoal sua. Número 8. Por que será que as pessoas estão preferindo morar nas áreas urbanas? Olha aqui, gente. Aqui foi uma sugestão do que foi pedido para os alunos, né? Mas por que vocês acham, né? O que vocês colocaram? Gente, na área urbana realmente existem desvantagens? Existem, mas a questão do emprego, a questão de facilidade para o estudo, a questão de acesso a muitas coisas, são mais oportunidades que as pessoas têm, ok? Esse aqui foram os exercícios. Desculpa, gente. Vocês farão para mim os exercícios das páginas 145, número 1, e 146 de atividade. O que eu fiz nessa videoaula com vocês? Nessa videoaula, eu expliquei para vocês, né? Eu fiz a correção e nós fizemos juntos essa questão da classe dos milhões também, tá? Então, todas essas atividades que nós fizemos juntos, vocês podem completar. E aqui são exercícios que vocês farão para mim, né? Para eu voltar corrigindo na próxima aula junto com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. É muito tranquilo esse conteúdo, é muito gostoso de se estudar, não é chato, tá? E façam com bastante atenção e não se esqueçam de enumerar as videoaulas no seu caderno, junto com as páginas e a data do dia, né? A data que você está fazendo essa atividade, tá bom? Gente,
Um grande abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus, eu estou com muitas saudades como sempre, tá bom? E lembre-se, juntos no caminho certo.